Olá, queridos e queridas! Como estamos? Aqui é a Ingrid Holística, sou terapeuta holística, educadora tântrica em formação e apaixonada por ferramentas de autoconhecimento. Falando em ser apaixonada por ferramentas de autoconhecimento, hoje eu vim trazer informações sobre a ferramenta de autoconhecimento astrologia, que eu amo, sou apaixonada. Vou aproveitar que hoje é o início de um ano novo astrológico, que é onde o Sol está entrando no signo de Áries, e explicar um pouquinho de como que funciona a astrologia, tanto para a gente, para o nosso autoconhecimento, quanto até mesmo trazer um pouco de informação a respeito desse signo Áries, né? Mas eu nem acredito nisso. Só que na hora de odiar o signo de Áries, todo mundo odeia, que ninguém tolera o signo de Áries, né? A gente sabe, é um signo muito difícil, mas tem um porquê. O Áries, ele é um signo líder, ou seja, aquilo lá que ele tá na frente, ele não tá nem aí pra nada nem pra ninguém, ele quer ele estar na liderança e tá tudo certo com isso. Quando a gente começa a entender de como que funciona os arquétipos dentro da astrologia, a gente entende também como que a gente consegue adotar essas informações pra gente. Então, como seria como se a gente adotasse esses arquétipos para nós, para nossa realidade. Porque não adianta, você pode odiar o signo de Áries, pode odiar qualquer signo do zodíaco, mas nós temos todos esses arquétipos dentro de nós. E se a gente tiver um pouco de clareza de como que a gente consegue direcionar esses arquétipos para algumas áreas da nossa vida, e se a gente usa a nossa inteligência, por essa sabedoria ancestral mesmo, e a gente consegue também concretizar aquilo que a gente deseja para nossa vida, certo? Quando a gente fala sobre um ano novo, no caso daqui que eu estou trazendo da astrologia, a gente tem que entender que são coisas completamente diferentes do que a gente aprendeu e que na verdade a gente é condicionado a nossa vida toda de seguir o calendário gregoriano. Então, todo dia 1º de janeiro é um ano novo. E na verdade nada muda. O que muda, na verdade, é muito uma questão de o calendário a gente virou uma folhinha nova, então isso mudou. Mas energeticamente não muda absolutamente nada na nossa vida, porque é um calendário inventado pela humanidade, que não tem muito sentido, principalmente no que diz respeito à parte dos cosmos mesmo, né? Então, como que a gente consegue entender como que é feito, por exemplo, essa chegada de informações dos cosmos, entre aspas, né? Então entenda que o céu, ele tem a gente está no planeta Terra, o céu tem um formato, e essas energias que estão nos cosmos, que são coisas que estão distantes, elas estão conectadas diretamente com a gente. Não é que elas estão mandando informações para cá, é uma decodificação de que a gente entende que o que acontece nos astros energeticamente está sendo também mexido dentro da nossa realidade. Ou seja, o que, que isso quer dizer? Quando a gente pega, por exemplo, o nosso mapa astral, mapa astral ele é realmente como se fosse um guia, ele vai funcionar como um mapa, porque é isso que ele é. Então você pega aquelas informações do que tem no seu mapa astral, por exemplo, e você consegue identificar quais energias estavam pairando no momento do teu nascimento. Ou seja, o que, que isso quer dizer? A partir do momento que a gente nasce, nós somos materializados para esse mundo, porque o mundo ele é material, a nossa realidade é material. Só que tudo que está no campo tangível está também no campo intangível. Ou seja, muita gente fala Que, esse negócio de astrologia é mentira. Não tem como influenciar. que não é questão de influenciar, é a mesma energia que está acontecendo lá e que está acontecendo aqui. É a mesma energia, a gente precisa entender como é que funciona isso. Então, como que acontece isso? Quando a gente nasce, a gente tem como se fosse uma fotografia do céu no momento do nosso nascimento. Então, quando a gente nasce, que nós somos seres materializados, é como se fosse o que estava no céu, ele está diretamente influenciado para a nossa existência. Tudo é energia. A gente sabe que tudo é energia, tudo é força elétrica, tudo é força magnética, somos seres elétricos, nós somos energias, então a gente tem que entender que é isso. Então, quando essas informações do céu, elas chegam para a nossa realidade na Terra, é onde existe a nossa materialização, e a partir disso, essa decodificação do que seriam informações de arquétipos, por exemplo, e que seriam codificados por quem nós somos, através da nossa personalidade. Então, isso é um estudo ancestral. Mas não existe comprovação científica diante disso. A gente vive nesse mundo material onde a gente segue um materialismo científico. Só que já existem inúmeros estudos que realmente comprovam que isso funciona. Não é que isso funciona, que é. Não é que funciona, não é que o que está acontecendo lá em cima está sendo influenciado. É a mesma coisa, é a mesma energia que está lá em cima, a energia que está aqui embaixo, e é o que a gente entende sobre a nossa energia pessoal. Então, no momento do nosso nascimento, é feita essa materialização, é feita essa é, decodificação do que foi materializado para a nossa realidade.
e que isso determina quem nós somos. Então, quando a gente sabe que naquela posição do céu, no momento do nosso nascimento, o Sol estava sob o signo de, sei lá, no meu caso, de Touro, mas no momento, no horário exato do meu nascimento, o Sol estava em Touro, porém o que estava mais presente na minha realidade, no caso, para minha materialização, era o signo de Aquário. Então, aquela energia é a energia maior que estava para mim e que traz essas informações para mim e que traz esse arquétipo do Aquário. A mesma coisa a Lua, a mesma coisa Saturno, a mesma coisa Plutão, a mesma coisa Marte, Vênus, todos os planetas, que é a posição da onde eles estão e é onde vai, entre aspas, influenciar, porque não é uma influência, é que na verdade é o que estava, na verdade, de informações que estavam iguais, né, naquele momento, e a gente entende para qual área da vida que vai sendo direcionado cada uma dessas forças energéticas. Então entendam que não é misticismo, não é achismo, não é qualquer coisa. É diferente quando a gente pega, por exemplo, o horóscopo, o horóscopo do dia. Nós somos todos os signos, então na verdade o horóscopo do dia, para mim, pelo menos não faz muito sentido. Tem coisas que vão, sim, quando a gente segue um horóscopo que realmente ele vai ser mais direcionado mesmo para nossa realidade, a gente consegue realmente trabalhar esses arquétipos para a gente direcionar os nossos desejos, o que a gente é de fato na nossa existência. Como eu já disse, nós temos todos esses arquétipos de todos os signos, que a gente entende que eles são arquétipos, então a gente tem todas essas energias. Então você tem Áries, eu tenho Áries, você tem Touro, eu tenho Touro, você tem Gêmeos, eu tenho Gêmeos, isso em todas na nossa composição nós temos todas essas energias, mas a questão é, como que a gente consegue ativar? Primeiro, tendo essa clareza de que a gente pode sim adotar, a gente pode pegar essas informações pra gente e direcionar para aquilo que a gente quer. Quando a gente olha a fotografia do céu, que a gente vê como que o céu está hoje no momento, a gente consegue ter mais direcionamento para o que na nossa vida a gente está precisando trabalhar para esse momento. Que é o que eu falo que é diferente do calendário gregoriano, que você tem que seguir um dia assim, assim, assado, você tem que ser segunda, sexta produtivo, de final de semana você descansa, os horários que você acorda, sua rotina e tudo mais. Isso é uma coisa que é criado para nossa realidade, e que tá tudo bem também com isso. Mas quando a gente tem essas informações, que são informações astrológicas, a gente consegue também direcionar para cada área da nossa vida do que a gente quer fazer. Então é pegar realmente o seu mapa astral, olhar direitinho quais são as casas astrológicas, os planetas, os signos, e você saber aonde que você consegue mexer de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua necessidade. Então, falando do ano novo astrológico, agora a gente está entrando no ano novo astrológico, que é onde o Sol vai entrar no signo de Áries. O que, que isso quer dizer? Tem a constelação toda lá no céu, a gente está no planeta Terra, e dentro dessas constelações, o planeta Terra, de acordo com o Sol, ele está na constelação de Áries. E que é esse signo que eu falei, que é um signo líder, que é um signo bastante agressivo, em traços, porque aquele lá que, mano, é representado pelo bodezinho, né? Aquele bode lá que ele vai dando cabeçada mesmo. Então, esse é o arquétipo do Áries. E muita gente tem essa dificuldade de lidar com o signo de Áries, Falando que todo ariano é assim, assim, assado. tal, mas a gente precisa entender o que é esse arquétipo do signo de Áries. E que a gente também tem ele dentro de nós, mas em qual área da vida? Eu vou dar o meu exemplo, a minha lua em Áries. Então vocês imaginam que a lua é a forma que a gente lida com as nossas emoções. Então, de que forma que eu lido com as minhas emoções? Infelizmente, eu tenho esse conhecimento, através desse arquétipo que é mais agressivo, que é mais explosivo, que ele quer ser líder, ele quer ser o primeiro, ele quer ser priorizado, porque ele quer estar na frente de todo mundo. Então eu entendo que eu tenho essa energia dentro de mim, porque é a mesma informação do que estava, porque no momento do meu nascimento, a Lua estava posicionada na constelação de Áries. Então isso é só para vocês terem um pouco de noção de como que funciona a astrologia, como é que funciona essa questão dos arquétipos, os signos e tudo mais, tá bom? Por mais que eu tenha feito o curso de astrologia, eu não trabalho diretamente com astrologia, mas o que eu sempre recomendo para as pessoas é busquem o seu autoconhecimento. E eu vou falar isso sempre. A humanidade só vai evoluir através do autoconhecimento. A gente tem que entender aonde nós estamos, quem nós somos, para a gente conseguir evoluir como humanidade. No caso, eu não trabalho diretamente com astrologia, apesar de ser apaixonada por astrologia, mas eu trabalho com autoconhecimento através das terapias. Então, se você quiser a minha ajuda nesse aspecto de autoconhecimento, independente de ferramenta ou não ferramenta, me chama para agendar então a sua sessão, seja de terapia, seja do Tantra, não sei qual que é a sua necessidade, mas conversa comigo que assim a gente consegue adequar, a gente consegue trocar uma ideia para a gente saber
de que forma que eu posso ajudar no que você deseja mudar, o que você deseja realmente se autoconhecer para melhorar a sua vida e, que nem eu falei, evoluir como ser humano. Gratidão por sua presença aqui e nós nos vemos em próximos vídeos.